Galera, valeu demais pelos 460 mil inscritos, vocês são demais, sério. Mas não vamos parar por aqui, hein? Bora chegar, galera, aos 500 mil inscritos, então dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 3.006 likes. E agora, bora lá! O anime começa com um homem sendo apunhalado incansavelmente, e narrando sua história, ele pensa em dizer seu nome, mas conclui que tanto faz a essa altura, porque o que realmente importa é que ele certamente foi de base nesse dia. Apesar disso, a mulher que apunhala o homem chama ele de Tomoko e Kanata, porém sem saber o motivo ele acordou de frente para um monstro que, segundo o que ele pensou na hora, era verde e imundo. Esse monstro ancião decide chamar um grandalhão ao lado de Kobe-Kichi, enquanto o recém-acordado vai se chamar Gobro, e logo depois alimenta eles com alguns vermes. No dia seguinte, Kanata acordou cercado por um bando de bebês verdes e feios, mas logo se deu conta que também era um deles, portanto teve consciência que de fato morreu e reencarnou como esse neném Goblin indefeso, portanto chora como um bom bebê faria nessa situação. Aparentemente os Goblins crescem bem mais rápido do que os humanos, e depois de uma boa noite de sono, Gobro já estava bem crescido. Seja lá onde for e por qual motivo, Kanata ganhou uma segunda vida, e planeja sobreviver com todas as suas forças dessa vez, sem dar chance ao azar. No quarto dia, os novos Goblins aguardam pela última refeição que vão receber do ancião. De agora em diante, todos terão que conseguir sua própria comida, e por isso eles aproveitam para se alimentarem bem antes de começarem suas jornadas pelo mundo exterior. Após a refeição, Kanata vê que nesse mundo tem apenas um sol no céu azul, além de pássaros assustadores e plantas que ele nunca viu antes, sendo esse mundo bem diferente do que ele conhecia. Kobe-Kichi comenta que é a sua primeira vez do lado de fora e parece desnorteado, e Kanata, que agora é Gobro, se apresenta para o companheiro, que parecia nem saber o próprio nome. Gobro se aproximou do Goblin mais alto do novo grupo para ter uma boa dupla de caça, e logo os dois tinham desenvolvido estratégias para não passarem fome no mundo real. Apesar disso, Kobe-Kichi parecia ter alguns parafusos a menos e de vez em quando fazia algumas burradas sem sentido, como tentar comer a presa sozinho, então seu amigo precisava corrigir suas atitudes com pouca delicadeza. Depois de ensinar uma lição de companheirismo pro grandão, Gobro examinou o chifre do coelho para ver se podia fazer uma arma com ele, e uma estranha visão indica o item que ele adquiriu, mas como seu parceiro estava babando de fome, ele resolve ignorar a visão e pular direto pro almoço para recuperar suas energias junto do novo amigo. No quinto dia, a dupla começa a usar o chifre para aprimorar a eficácia das suas caçadas, e em determinado momento eles encontram um chifre ainda maior do que eles estavam usando, e novamente uma visão invade a mente de Gobro, avisando que dessa vez ele conseguiu um chifre de tamanho médio. O Goblin fica intrigado com essas visões estranhas, e durante a refeição, mais uma vez ele recebe um aviso, agora dizendo que ele aprendeu a habilidade evasão. Diante desse alerta de nova habilidade, o Goblin acaba se lembrando de uma intensa guerra na sua vida passada, e nela ele menciona que possui uma raríssima habilidade de absorção naquela época. Com essa técnica ele podia comer praticamente qualquer coisa, como ferro, ouro ou veneno, e adquirir as características de tudo que come. Infelizmente, Takana perdeu todas as habilidades que tinha na vida passada, mas tirou a sorte grande por ter mantido a absorção, porque nesse mundo desconhecido, certamente criaturas extremamente perigosas estão à espreita, e esse poder vai ser um ótimo aliado. No sexto dia, uma Goblin chamada Gobimi se apresenta e comenta com os dois caçadores que é incrível eles estarem comendo um chifre de coelho, porque um garoto morreu ontem depois de levar uma chifrada de um bicho desses. Em seguida, ela reconhece Gobro e ressalta o quanto ele é lindo, forte e inteligente. Kobe-Kichi pergunta se ele também é, porém a garota responde que ele é normal, sem tirar os olhos do seu objeto de desejo. Diante disso, Gobro fica visivelmente constrangido com o comportamento da garota, mas ainda assim decide chamar ela para participar da caçada de amanhã, uma proposta que ela aceita com entusiasmo. No sétimo dia, como estava chovendo, eles resolveram adiar a caça para o dia seguinte, então Gobro aproveita para checar os itens guardados para ver se dava para fazer uma nova arma. Quando entrou no depósito e separou algumas ferramentas, ele viu um grupo de mulheres humanas presas, e mesmo que soubesse o motivo delas estarem ali, preferiu não pensar nisso. Nessa hora, o Goblin ancião se aproxima e Gobro revela que seu nome é Gobiji, o ser mais velho dessa caverna. Gobiji diz que Gobro pode subir de nível mais rápido que o normal, mas como o jovem não fazia ideia do que estava sendo dito, o ancião ensina ele a verificar seu nível cutucando a própria cabeça. Então ele descobre que está no nível 86. Segundo o velho, quando atingir o nível 100, Gobro poderá evoluir para uma forma de vida mais avançada, apesar de que só um entre dezenas de Goblins consegue alcançar esse patamar na grande maioria das vezes. Pensando sozinho, Gobro reflete que os Goblins crescem tão rápido que esse ancião tem apenas 20 e poucos anos, enquanto Gobiji anuncia que os jovens da aldeia vão voltar em breve. Por isso o garoto vai ter a chance de ver um Hobgoblin evoluído e o tipo de presa que eles caçam. No oitavo dia, Gobimi se junta ao grupo e fica encarregada de ser a unidade de apoio, enquanto Gobro luta a média distância e Kobe-Kichi é o atacante na linha de frente. A formação de 3 Goblins estava funcionando perfeitamente, e logo o time estava empilhando presas para suas refeições diárias. Emocionada, Gobimi comenta que fazia muito tempo
tempo que ela só comia frutas, e agora pode finalmente se alimentar de carne. Nesse instante, Gobro consegue as habilidades de veneno, resistência ao veneno, mal olhado e termografia. Então percebe que essa cobra que caçou era de um nível bem mais alto que o dele. Gobikid pede para comer a cabeça da serpente, porém Gobro avisa que ele morreria pelo veneno, então faz as honras ele mesmo. No 9º e 10º dia eles fizeram suas caçadas habituais, até que no 11º dia eles cometeram o erro de explorar uma caverna misteriosa por curiosidade. Quando chegaram lá dentro, uma revoada de morcegos atacou os goblins, então Gobro definiu uma estratégia de última hora, mandando Gobimi correr na frente enquanto Gobikid abriu o escudo para se defender dos animais. Protegidos, os dois sustentam sua posição até o líder dos goblins usar sua habilidade mal olhado, que paralisa os morcegos e tornam eles presas fáceis. Ao devorar suas presas, Gobro ganha as habilidades Ecolocalização, Vampirismo e Vampiridão. Nesse meio tempo, outro bando de goblins observava o grupo se esbaldando, enquanto eles mesmos morriam de fome, e um presságio se estabelecia na comunidade. No 12º dia, bem tarde da noite, esses goblins esfomeados se juntam para acabar com Gobro, mas como a percepção dele vive ativa até durante o sono, ele consegue notar a ameaça e reagir antes do pior, lidando com 6 agressores sozinho, já que Gobikid tá no 7º sono. Um deles, depois de ser cortado pelo chifre, morre alguns segundos depois por causa do veneno, e Gobro planeja punir o resto. Então a Gobimi, que estava logo atrás, ensina uma lição para os malfeitores. No 13º dia, o trio tinha desenvolvido equipamentos e táticas complexas ao ponto de caçar criaturas temidas por todos, como os orcs, sempre bastante entrosados e cientes da função de cada um nas caçadas. Mesmo quando Gobikid era derrubado na linha de frente, Gobimi estava sempre pronta com sua arma para suprir a retaguarda, enquanto Gobro, com seus chifres envenenados, era sempre uma ameaça considerável para a presa. Ao se alimentar da carne desse monstro, Gobro conquistou as habilidades Libido e Linguagem Orc, além da detectar e analisar. Preocupado com o ataque que sofreu na noite passada, o líder do trio convoca seus amigos para carregarem as presas de volta para a caverna e oferecerem a comida para os outros goblins, porque assim eles ganhariam o respeito da comunidade, além de promover uma boa ação e evitar futuros ataques surpresa. Enquanto os goblins se alimentam, Gobro reflete que jamais faria isso na sua vida passada, mas parece que algo mudou dentro dele ao chegar ali, e por causa dessa ação, ele dormia tranquilamente naquela noite, até receber a visão que atingiu o nível necessário para evoluir para Hobgoblin, e ser perguntado se queria mudar para essa forma mais avançada. Como na hora ele só tinha visto um monte de letras aleatórias e só queria voltar a dormir, o Goblin escolhe o sim, mesmo sem saber o que era. Com isso, ele recebeu a bênção do grande deus da conclusão e origem. No 14º dia, Gobro acorda com quase a mesma aparência que tinha antes de reencarnar, quando era Tomoko e Kanata. Por sua vez, Gobikid também tinha evoluído e consegue a proeza de ficar ainda mais alto. Vendo a conquista dos amigos, Gobimi se empolga com o tamanho e a força em que eles chegaram, e o próprio ancião Gobiji fica surpreso pelos dois terem evoluído com apenas um mês depois de terem nascido. Por causa do seu corpo desenvolvido e chamativo, o Goblin grandalhão quer testar sua nova potência, e por isso chama Gobro para 5 minutos de trocação sem perder a amizade. Durante a luta, Gobikid mostrava uma força muito acima da média, e ameaçava derrubar o adversário a qualquer momento com seus poderosos socos, porém Gobro contava com uma velocidade incrível para se livrar dos ataques e manter o rival na defensiva. Depois de um embate intenso, Gobro aproveita a lentidão do gigante para contra-atacar com uma rasteira que derruba o gigante, e determina o fim do embate. Após a luta, Gobro percebe de longe algum enorme problema chegando, e por isso pede para Gobimi voltar na caverna e buscar a besta que eles tinham fabricado. Enquanto isso, uma alcateia de lobos é atraída pela corrida de um bando de coelhos fugitivos, e depois de acabar com os pequenos animais, até um orc que estava pelo caminho acaba pagando com sua vida por estar no lugar errado na hora errada. Analisando a situação de longe, Gobro enxerga nessa alcateia o desafio ideal para testar sua força evoluída, então manda Gobimi ficar de tocaia com a besta e atirar no líder dos lobos com uma flecha envenenada, enquanto avança ao lado do Gobikid para a linha de frente. Sem o líder para organizar os ataques do bando, as feras ficaram desnorteadas e se tornaram alvos mais fáceis para a dupla de Hobgoblins, que acabaram com os animais em pouco tempo. Por último, o líder tenta levantar e se manter na luta, porém o veneno finalmente acaba com o lobo, que também vira mais uma presa do bando de monstros verdes. Diante da ingestão dessa nova presa, Gobro ganhou as habilidades Caça Selvagem, Armadura de Couro e Ordem. Depois disso, ele volta para a caverna e oferece a alcateia como refeição para os goblins mais vulneráveis, porém exige que eles devolvam a comida na mesma proporção do que comerem de agora em diante. Sem saber como fariam para caçar feras poderosas como lobos negros, os pequenos goblins pedem a ajuda do Hobgoblin, que promete ensinar a caça e manufatura de armas para aqueles que não souberem como se virar. Com isso, Gobro é exaltado pela comunidade e parece assumir a liderança dela aos poucos com seus atos, e ele presume que isso seja resultado da habilidade Ordem, que deu para ele uma visão do caminho que queria seguir nesse mundo. Agora, seu plano é comer e
ficar forte ao ponto de conseguir atingir o objetivo principal na sua mente. No 17º dia, Gobro acorda o ancião Gobji para testemunhar uma tragédia que acabou de acontecer na caverna. Todas as mulheres humanas, talvez por terem perdido as esperanças em suas vidas, tomaram veneno ao mesmo tempo e morreram de forma serena durante o sono. Então os dois goblins preparam um funeral para elas. No 26º dia, Gobro tinha começado a treinar os goblins da sua geração, e a novato Gobue estava ficando atrás no treino de corrida. Ao mesmo tempo, o líder se alimentava de todos os inimigos promissores que podia encontrar para aprender novas habilidades. Tudo corria bem durante o treinamento, até que um grupo de goblins armados se aproxima dos alunos do Gobro, que saca suas espadas e vai ver o que está acontecendo. Porém, Gobji avisa que é apenas um grupo de incursões e que tá todo mundo do mesmo lado. Basicamente, esse grupo de incursões é formado pelos pais da geração do Gobro. Com a chegada do chefe Hobiken e seus comandados, muitos espólios importantes foram trazidos para a aldeia, como provisões, mantimentos e mais mulheres humanas. Como o DNA dos goblins é extremamente forte, o acasalamento com outras espécies ainda leva ao nascimento de goblins. Gobro entende a necessidade pela reprodução, mas não concorda com a forma como eles têm feito isso. Por isso, ele se aproxima do líder da incursão e pede para cuidar das humanas. Porém, o grandalhão não gosta dessa intrusão e desafia Gobro, causando uma tensão generalizada entre as forças da incursão e os subordinados do Gobro. Nesse momento, Hobisato e Hobisei, a maga, chegam e pedem para os dois se acalmarem, porque uma guerra interna seria muito cansativa a essa hora. Para resolver a situação, Hobisato sugere que os líderes de cada geração se enfrentem num duelo sem armas, e o vencedor pode decidir o que será feito em nome de toda a tribo. Hobiken, doido para ensinar uma lição pro moleque folgado, aceita a proposta, e Gobro também não se opõe. Sendo assim, em pouco tempo, o líder da incursão tinha sido derrotado sem dificuldade, e Gobji pergunta de onde o Goblin vencedor tirou essa corda. Gobro explica que esse tecido é produzido pelo corpo dele, como saliva. Por dentro, ele comemora o fato de ter comido aquela aranha demoníaca. Diante da grande performance, Hobisei confessa que o jovem Goblin tem potencial, enquanto Hobisato comemora o nascimento de alguém tão promissor na sua ausência. Com a vitória, Gobro agora se tornou líder da aldeia, e nenhum dos comandados do Hoboken se rebela contra essa decisão. Mais tarde, o novo líder dos Goblins reúne as humanas capturadas e anuncia que proibiu qualquer um de encostar nelas, e tampouco ele pretende fazer isso. Pelo contrário, Gobro vai cuidar de todas até devolver as mulheres para alguma cidade humana. Uma delas questiona o que elas têm que fazer em troca, e o Goblin revela que adoraria possuir o conhecimento humano que elas guardam. Como Gobro bem sabe, elas faziam parte de um grupo de comerciantes que foi atacado durante sua viagem pelos Goblins. Todos os homens foram mortos, restando apenas as mulheres, e talvez ele possa aprender uma coisa ou outra sobre os costumes dessa espécie. No 28º dia, o chefe da aldeia aparece para alimentar as prisioneiras, e aparentemente elas estavam lidando com a situação melhor do que ele imaginava. Gobro sempre tenta preparar refeições com os ingredientes dos espólios, para as humanas comerem algo que já estejam acostumadas, além de ser um meio de manter a sanidade delas no meio de todo esse estresse. Analisando a humanidade, ele percebe que eles não evoluem como os goblins, mas em troca tem uma grande variedade de ocupações. A garota mais quieta é uma avaliadora e ferreira, por exemplo. As gêmeas são uma cozinheira e a outra uma alfaiate. Já a garota de óculos diz ser uma alquimista. Por último, a ruiva corajosa que cumprimentou ele na chegada deveria ser uma guerreira novata, e Gobro acredita que ela poderia participar dos treinos no futuro. Por falar em treinamento, Gobro lidera mais um dia de prática, e muitos goblins estão exaustos com a filosofia de treino puxada do chefe da aldeia. Dois deles tentam crescer para cima das exigências do líder, mas logo são colocados no seu devido lugar à base da força. A ideia de Gobro é deixar a caça um pouco de lado para desenvolver outros exercícios em grupo, além de ensinar as regras que ele estabeleceu. No 31º dia, uma chuva cobriu o céu do lado de fora da caverna, enquanto Gobro e Gobikit travavam um duelo de treinamento bastante intenso, sob os olhares dos outros habitantes da aldeia, inclusive o ressentido Hobiken, que perdeu todo o seu prestígio após a derrota pro Gobro. Obviamente, o Hobgoblin orgulhoso não iria deixar isso barato, e junto de um grupo de outros goblins, eles se reúnem à noite para se aproveitarem das mulheres humanas que estão sob o cuidado do chefe. Entretanto, Gobro ouviu a conversa dos criminosos e conseguiu impedir um desastre a tempo, eliminando um dos goblins e impedindo o resto. Se dirigindo ao líder dos malfeitores, Gobro lembra que não faz muito tempo que deixou bem claro que as humanas não deveriam ser tocadas. Por sua vez, Hobiken responde que o moleque jamais entenderia o doce sabor de uma mulher, então Gobro desmaia ele com um chute. Em seguida, ele pede perdão por ter assustado as mulheres, e a ruiva chora de medo pelo que acabou de presenciar. Outros goblins chegam para ver o que tá pegando, e o chefe pede pro Gobikit arrastar os prisioneiros para fora, enquanto Gobimi deve acordar e reunir todo mundo para verem o que o líder tá prestes a fazer. Então, mesmo debaixo de chuva, o povo da aldeia se aglomera do lado de fora e observa Gobro espancar os criminosos sem piedade, mostrando um exemplo da importância de seguir as regras da tribo. Gobro parou de espancar os prisioneiros
prisioneiros quando eles estavam a ponto de morrer, para eles perderem a vida de forma longa e dolorosa. Gobiken, que recebeu a pior punição, só foi morrer na manhã seguinte. No 32º dia, o chefe reúne seu grupo para caçar um tricórnio. Ao tentar derrubarem ele com uma flecha, a escama resistente do animal impediu a perfuração, mas com suas teias de aranhas, Gobro consegue mobilizar o cavalo para Gobikit e ele terminarem o serviço. O oponente foi difícil de abater, mas a recompensa com certeza valeu muito a pena, com Gobro ganhando várias habilidades poderosas, como a escamação, cura acelerada e estocada tripla. Essa última habilidade permite que só um golpe cause 3 impactos de uma vez só. Mais tarde, durante a noite, Gobro tenta descansar depois de mais um dia intenso de caça, até que a garota ruiva surge e se deita ao lado do Goblin. Ele sabe que a garota passou por maus bocados na noite de ontem, portanto deixa ela dormir com ele. No 33º dia, o chefe nota que a Gobimit ia se juntar da humana na cama com ele, usando os braços do Goblin como travesseiro a noite inteira, o que fez eles doerem durante algum tempo. Um pouco depois, para surpresa de todos, Goboe tinha se tornado uma Hobgoblin após tantos treinos intensos, e tudo corria bem com Gobikit sendo o capitão dos guerreiros de proteção pesada. Já Gobimi comandava a unidade de ataque de longo alcance, enquanto a Hobisato lidera o grupo de armadura leve, focado em mobilidade. A Goboe assumiu o apoio da retaguarda, que prioriza diversas tarefas diferentes, e a Hobsei, a única maga da aldeia, iria atuar como capitã da força mágica, mas até agora não existem magos a serem treinados. Nesse dia, Gobro deixou os treinamentos a cargo dos capitães e viajou até as profundezas da floresta a fim de devorar uma boa variedade de presas. Durante sua jornada, ele encontra um tricórnio distraído às margens de um rio, então decide testar sua primeira magia de ataque contra o animal. Então ele invoca a fase 1 da magia da conclusão, Gaederg, e tira a cabeça do cavalo. Sendo sincero consigo mesmo, Gobro admite que ficou um pouco arrogante depois de conjurar seu primeiro feitiço. Porém, outros desafios ainda iriam surgir conforme ele avançava para o norte da floresta até o final da tarde. De repente, ele vê um enorme rastro de sangue e na hora se lembra de antigos ensinamentos do velho Gobiji, que sempre insistiu para que ninguém tivesse a péssima ideia de explorar a floresta do norte, porque lá no fundo existe uma enorme criatura escarlate chamada de Urso Vermelho. Seguindo os rastros, Gobro percebe que nem a poderosa escama do tricórnio foi capaz de salvar ele dessa fera, até que a própria surge na frente do Goblin, com seus passos pesados e sua aparência assustadora, além de um rosnado capaz de congelar a alma do maior Hobgoblin. Qualquer indivíduo com noção de perigo teria fugido, mas o Gobro decidiu pensar num plano para abater essa coisa gigante, porque não conseguiu resistir à possibilidade de conseguir alguma habilidade surreal desse monstro magnífico. Portanto, mais uma vez ele invoca a lança Gaederg, pronto para usar de tudo que tem em mãos para derrotar o Urso Vermelho. Enquanto isso, de volta à aldeia, Gobimi se mostra preocupada com o fato do Gobro ainda não ter voltado, então Goboe decide perguntar por ele dentro da caverna. Lá dentro, nenhum dos goblins residentes fazia ideia de onde o chefe estaria, mas Gobimi agradece o empenho da amiga do mesmo jeito. Quanto ao líder da aldeia, sua lança mágica conseguiu arrancar fora um dos membros do urso, que colocou o braço na frente do corpo para impedir sua morte. Ainda assim, só a pata esquerda daquele monstro já era capaz de causar um estrago fatal, e Gobro acredita que nem mesmo a armadura de escamas refinada que pegou do tricórnio pode ajudar de alguma forma. Nesse caso, Gobro tenta rachar o crânio do inimigo com seu machado, porém ele é mais resistente do que o Goblin pensava. Sem sucesso, Gobro despeja uma grande quantidade de teia para imobilizar o urso, porém a força dele é tão enorme que suas amarras não controlaram ele. Nesse instante, o urso surpreende Gobro ao cuspir uma bola de fogo gigantesca que incendeia toda a floresta ao redor. No meio do caos, o urso começa a ir embora por pensar que devastou seu inimigo, porém o Goblin estava se curando atrás de uma árvore para não ser visto. Gobro nunca tinha visto um urso fazer isso, mas agora tem que arcar com sua decisão de caçar essa presa monstruosa, mesmo sabendo que tem muito a perder nesse processo. Sendo assim, o chefe da tribo se imbui de algum feitiço de defesa e parte para cima do Urso Vermelho, provocando outra bola de fogo do animal para cima dele. Porém, dessa vez Gobro estava preparado para o impacto, e protegido por um escudo mágico, ele se aproxima da fera até conseguir enfiar sua espada na garganta dela. Mesmo assim, o animal foi capaz de agarrar o Goblin e arremessar ele longe, causando um enorme dano. Pelo menos a lâmina cravada na boca da criatura impediria ela de cuspir fogo, e isso poderia ser o caminho para o Goblin conseguir a vitória. No entanto, o urso continua firme e forte na sua postura, enquanto Gobro acredita que pode morrer se levar outro golpe daquele. De toda forma, a fome que o Hobgoblin sente estava falando mais alto, então ele volta a desafiar o Urso Vermelho com seu machado de 2 mãos. No início, ele conseguia atingir o urso e escapar do revide com sua velocidade acima da média. Porém, em um confronto direto, o braço cortado do Gobro voa pela
pela floresta repleto de sangue. No 34º dia, o início da manhã surge enquanto Gobro acorda do seu desmaio. Mesmo perdendo seu braço e com as garras do urso cravadas no seu peito, o Goblin tinha conseguido derrotar o animal, abatendo ele de uma vez por todas. Sem conseguir forças para se levantar, Gobro pega a pata da fera no seu peito e morde com dificuldade, conseguindo assim as habilidades dano pesado e força avassaladora. Com isso, ele acumulou pontos o bastante para evoluir para ogro, e enquanto perdia sua consciência mais uma vez, Gobro consegue escolher o sim. Ao retornar para a aldeia, todos olhavam espantados com o tamanho que Gobro tinha ficado. Apenas um mês depois de ter nascido, o Hobgoblin agora tinha derrotado o Senhor das Florestas do Norte e se tornado um ogro, sendo assim uma referência de liderança para a tribo. E algumas fêmeas ficaram até mais atiradas diante dessa liderança toda. Ao buscar algo mais decente para vestir, ele encontra as humanas no caminho e leva um tempo para convencer elas de que ainda era o Gobro. Fora isso, a Gobimi cismava em ficar beliscando a perna do ogro por algum motivo. Mais tarde, ele entrega seus equipamentos para a ferreira humana, que promete dar um jeito no machado, além de ter feito uma faca com a pedra espiritual. Por isso, o líder agradece a ferreira, mostrando seu carinho por ela. Ao mesmo tempo, agora a Ruiva tinha se juntado a Goblin na cisna de beliscar o chefe. Já as gêmeas foram colocadas para um trabalho, porém acham que é muito pesado para só elas duas. Por isso, o Gobro concede 3 Goblins fêmeas do esquadrão de logística. Com a participação das humanas nos processos da aldeia, Gobro acha fantástico que inimigas mortais dos Goblins tenham se adaptado tão bem. Por achar que dariam boas esposas, o líder questiona se as duas gêmeas não gostariam de se casarem com ele, mas parece que Gobimi e a Ruiva não gostaram muito da ideia. Quanto à alquimista, ela voltou a fazer poções, e Gobro descobre que ela produziu um veneno para defesa própria, mas depois de conhecer Goblins bondosos como Gobro, ela desistiu de misturar esse veneno na comida dele. Ainda assim, a alquimista comenta que o ogro se desenvolveu tanto que talvez nem esse líquido mortal seria capaz de derrubar ele. Então o ogro levanta a garota e mostra que ainda está em fase de crescimento, causando um típico sorriso da bela intelectual que agrada o chefe. De novo, a dupla infernal mostra que está cada vez menos feliz com essa galinhagem, mas no final Gobro consegue acalmar as feras e botar todas as garotas nos eixos. Logo no 36º dia da sua vida, o líder da aldeia decidiu não participar mais dos treinos de combate, porque até socos leves dele quase mataram os goblins normais, e até a armadura do Gobikit quase quebrou nessa brincadeira. Enquanto curava uma das vítimas, Gobikit avisa que vai sair para caçar de uma forma estranha, parecendo abalado com algo. Naquele dia na aldeia, Gobimi e Robisato foram caçar juntas. Gobue cava em busca de pedras espirituais, e a Ruiva focava em seus treinos de combate. Já Gobro conversava com a maga Robisei sobre seu braço esquerdo devorado que o líder conseguiu adaptar após comer um slime, até que ele entra no assunto do Gobikit, e a maga comenta que isso depende do quanto ele se esforçar. Porém, Gobro nota que a Goblin estava com um livro que ele estava terminando de ler, portanto esquece completamente do assunto do amigo e fica pedindo seu livro de volta, enquanto Gobiji observa a cena hilária. Segundo Gobro, foi seu dia mais relaxante em muito tempo. No 37º dia, todos almoçavam tranquilamente depois do treino da manhã, até que Roboe chega com uma carbúnculo ensanguentada, então o ogro se apressa para prestar os primeiros socorros. Roboe explica que estava cavando na parede, até que a carbúnculo caiu. Como ela perdeu muito sangue, é preciso pegar um reagente formador de sangue com a alquimista. Algum tempo depois, a pequena ferida acorda, e depois de escutar o que aconteceu, ela se apresenta como Returner e agradece pelo tratamento que recebeu, mesmo sendo uma estranha. Afinal, ela estava sendo perseguida por humanos que estavam de olho na valiosa pedra mágica da sua testa. Por isso, Returner implora para que Gobro e seus goblins expulsem esses aventureiros da floresta, porque ela corre sério perigo. Enquanto escuta a súplica, Gobro percebe que essa é uma carbúnculo artificial criada pelo lendário mago Velvet para guardar o tesouro secreto do seu mestre. Ao ser atacada pelos humanos, seu núcleo que mantém ela viva foi danificado, então resta pouco tempo de vida para ela. Provavelmente, esse tesouro secreto contém vários itens da classe lendária que Velvet acumulou durante sua vida. Return comenta que seu mestre odiava os humanos, por isso ela prefere entregar o tesouro aos goblins antes que os homens roubem. Sendo assim, o chefe convoca todos para anunciar que hoje vão todos juntos para a sala do tesouro secreto de um mago místico milenar. Então Gobro pede a faca da pedra espiritual que a ferreira fez, por mais que pretenda intimidar os humanos e tentar expulsar todos sem violência. No entanto, caso a abordagem pacífica falhe, ele vai ter como se defender através da força bruta. Depois de lidar com os inimigos, todos os goblins vão passar pelo buraco que a Gobue cavou sem querer em direção ao tesouro de Velvet. Ao se aproximar do objetivo, Gobro mandou todos se esconderem para ele lidar sozinho com os invasores. Em pouco tempo, os humanos estavam atrás do protagonista, reparando que ali existem também espécies estranhas de ogro. Gobro reflete que não é uma variante, mas sim uma espécie rara. De toda forma, os
homens precisam abrir caminho para completarem sua missão, porém o primeiro que ataca pensa que sua invisibilidade iria enganar o oponente. Ao fazer os inimigos testemunharem seu poder, o ogro anuncia que eles estão dentro da casa de alguém, e depois de terem matado quem viram pelo caminho, não existe mais salvação para esse crime. Os criminosos ficam assustados com aquele ogro falando na língua deles, e atacam antes que Gobro pudesse oferecer um recuo pacífico. Ele até tenta essa proposta em alguns momentos, mas os adversários estão determinados a vencer essa batalha na violência. Os três da retaguarda estão com itens mágicos de alta qualidade, mas ainda assim, eles parecem que não sabem o que estão fazendo, e Gobro acha que eles se encheram de equipamento bom mesmo sem saberem usar direito. Essa inexperiência faz todos repetirem seus ataques e se tornarem previsíveis, até que o mago consegue lançar uma magia nível 3 no rosto do líder dos goblins. Entretanto, ao invés de levar a vitória aos humanos, essa magia provocou a fúria do ogro, por isso ele invoca um pequeno terremoto para desestabilizar os oponentes e deixar eles vulneráveis. Feito isso, os outros goblins emboscam os homens e Gobro promete fazer eles se arrependerem por não terem escutado. Então, depois de roubar e dividir seus pertences, a tribo devora todos os humanos. A refeição concedeu ao líder habilidades de ocupação que variavam entre as classes de Templário e Arquimago, e ainda por cima os itens dos criminosos eram muito valiosos, como uma mochila mágica que carrega 200 itens e um anel que esconde as informações do usuário. Ao comer os itens, Gobro absorve essas capacidades e agora é capaz de armazenar 1.200 itens num baú mágico. Após cumprir sua parte do acordo, a aldeia Goblin é guiada até a sala do tesouro que fica nos fundos. Ao lado do falecido Velvet, Return agradece pela ajuda da tribo e garante que seu mestre está igualmente feliz. Segundo a Corbúnculo, ele era extremamente talentoso para lidar com os espíritos da natureza, e por isso os goblins vão poder extrair várias pedras espirituais no tesouro. Depois disso, o pequeno ser agradece pela última vez e se despede, antes de desaparecer para sempre na mão do Gobro e deixar sua pedra espiritual com ele. Ao comer a pedra, ele aprendeu a habilidade regra de ouro. Por último, o grupo faz uma oração silenciosa pela Carbúnculo e depois faz a limpa na sala do tesouro, jogando tudo no baú mágico. No entanto, antes de sair, Gobro interpreta como desonroso deixar Velvet ali, portanto decide cremar ele. Ao fazer isso, uma manopla dropa do corpo do mago, e assim que o chefe da tribo coloca ela no braço esquerdo devorado, ela solta vários tentáculos de metal que se agarram ao corpo do ogro até se tornar uma só com ele. Com esse item lendário equipado, ele consegue a habilidade de evolução própria e mais 3 além dessa. Ainda por cima, o braço pode ser girado e transformado como ele quiser, além de produzir venenos e cabos metálicos. Com isso, após cumprir a missão da Returner, os goblins aproveitam a bebida que tinha entre os espólios e fazem um banquete de celebração pelo sucesso do objetivo. No 38º dia, Gobro avaliou os itens ganhos com a ferreira, e de fato tinha muitos lendários e mágicos. No 39º, ele distribuiu os itens mágicos para os atuais 15 hobgoblins. O próprio Gobro pegou a lança longa escarlate, Galseug Bey, e a pulseira mágica Aegirzar. Itens lendários desse tipo são responsáveis por causar guerras entre nações, por isso a sociedade Goblin tinha alcançado outro patamar. Mais tarde, todos subiam seus níveis enquanto buscavam ingredientes para o cozido de urso, até que as gêmeas preparam a deliciosa refeição. Porém, Gobro estava preocupado com o que fazer com a ruiva, já que ela ainda não estava pronta para lutar. No 40º dia, um novo líder será escolhido entre os hobgoblins através de uma competição, e a força deles fez o líder montar uma equipe mercenária. No dia seguinte, o chefe saiu cedo para rastrear presas desconhecidas, como uma aranha dourada que tinha uma couraça aparentemente valiosa. Ao comer ela, ele aprendeu a invocar fios dourados, além de imitar a couraça do aracnídeo. Em seguida, um veado vermelho de chifre com quartzo chamou a atenção do ogro, e logo virou refeição também. Depois, ele vagou pela floresta até se deparar com uma árvore magnífica, onde viviam as lendárias dríades, famosas por seduzir machos de espécies inteligentes para depois devorar eles. Segundo Gobiji, todas as dríades, sem exceção, são mulheres muito atraentes pro charme jamais falhar, e seu plano é ser seduzido por uma quando estiver na beira de bater as botas. Logo, uma dessas criaturas estava encantada com a barriga trincada do ogro que emanava poder e força, e por isso ela chama ele para lavar sua tanga de folhas nesse tanquinho de pele acinzentada. Mesmo com a barraca armada, Gobro resistia firmemente aos poderes seduzentes daquela criatura abandonada por Deus, mas para garantir que não ia virar churrasquinho de ogro, ele estreia sua habilidade libido, para fazer a dríade de marmita ao sentir seu enorme poder durante 5 horas seguidas de relógio parado, e assim ele adquiriu a habilidade felicitação. Após o ato mitológico, os dois se despedem com um clima de até logo. Então Gobro segue sua jornada até descobrir um lago com cachoeira. Então, enquanto ele lavava seu instrumento do amor, homens lagartos cercaram o ogro, mas logo todos viraram comida sem maiores problemas. Na sequência, ele usa seu braço de prata mortal para fazer mais uma vítima e sentir que tá ficando cada vez mais poderoso. No dia 42, ele descobriu que 2 goblins tinham tudo para se tornarem magos, por isso eles foram passados para Hobsei, que ficou tão empolgada que o sorriso que ela deu arrepiou até o líder máximo da aldeia. Depois disso, estudando o encantamento, ele descobre que é uma habilidade que altera a matéria, mas ao praticar com a ferreira, a mulher parecia aborrecida
com alguma coisa. No dia depois desse, Golbimi também tava virando as costas pro ogro, então ele decide perguntar pro povo o que tá acontecendo, mas ninguém fazia ideia do motivo dele tá sendo rejeitado. Afinal, a ruiva também tava olhando torto pra ele, e as gêmeas chegaram a colocar veneno na comida do líder. Por último, ele resolve conversar com a alquimista, e ela revela que todas as garotas estão com ciúmes depois da saidinha do Sr. Gobrow ontem de manhã. Não que alguém tenha caguetado, mas é que a Dona Dríade deixou uns chupões no pescoço do ogro, dando na cara que a caça na floresta rendeu. De toda forma, a alquimista diz entender como as garotas se sentem, e logo dá um beijo no rosto do chefe pra deixar claro que ela não é Dríade, mas pode devorar o ogro quando ele quiser. Atrás dos dois, Golbimi exala seu ódio e promete nunca perdoar o Gobrow por essa traição, mas logo em seguida ela volta atrás e pede pra entrar na roda, enquanto que as outras garotas decidem que não querem ficar pra trás. Diante disso, Gobrow reflete seriamente acerca da proposta, e logo em seguida ele aprende as habilidades jato de fluido e estocada múltipla. E galera, dá bastante like aí embaixo e comenta pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!